Tranquilo, gente? Beleza? Satisfação novamente encontrá-los. Professor, o senhor vai continuar a aula passada referente aos peixes, a classe dos peixes, a superclasse dos peixes? Não, já foi. O senhor vai continuar as aulas referente aos filos dos invertebrados? Não, já foi. Afinal de contas, professor, o senhor vai continuar o quê? Vamos continuar a aula referente ao grupo do quem? Dos anfíbios. Lembrando que estamos estudando os cordados, pessoal. Tudo isso refere-se ao quê? O grupo dos cordados. Tá certo? Ao filo dos cordados. Na verdade, e na aula passada nós começamos a ver o quê? O quê? O grupo dos anfíbios. Você perdeu a aula. Mas veja lá que já está tudo gravadinho lá no canalzinho do professor. Você pega e faz lá uma observação geral. Tá? O que é? Hã? Para me levantar e ver a camiseta? Ah, tá. Essa camiseta aqui é demais, pessoal. Olha só. Ó. Aí decidi. Certo? Angus. O Angus. Muito bem, gente. Então vamos lá. Grupo dos anfíbios, classe dos anfíbios 2, parte 2. Continuação. Então hoje, pessoal, sistemas. Vamos abordar então todos os sistemas presentes, né? Vamos colocar direitinho todas as observações importantes a respeito. Tá bom? Vamos começar com o sistema tegumentário. O sistema que recobre o corpo do bichinho, o tegumento. Tá? Extremamente úmida a pele desses bichinhos, muito úmida, muito vascularizada, certo? Com glândulas pluricelulares, tá certo? Mucosas. Nossa, tem muita secreção? Muita. Pouca queratina, tá certo? É pouca queratinizada, não tem muita queratina. E o importante também é dizer, né, que a pele, né, ela é totalmente permeável, né? Ela tem uma certa permeabilidade com relação à água e a gases, tá? Na pele desses bichinhos aí. São geladinhos, são gostosos, dá de pegar, dá aquela refrescância, né? Tá certo? São psilotérmicos, não precisa falar mais nada, né? Você já sabe o que é um psilotérmico. E outra coisa, pessoal, é repleta do que? De cromatóforos. O que seria então os cromatóforos? Né? Os cromatóforos são o quê? São, na verdade, pigmentos que dão a tonalidade da cor do bichinho, bem como a sua mudança de cor, né? Os cromatóforos, e eles têm isso aí também, tá? Os cromatóforos na pele, certo? E a ausência total de escamas, eles não têm o quê? Não têm escamas como os peixes, certo? Bacana, professor. Gostei, viu? Gostei, legal. Esse é o tegumento? É. Sistema tegumentário? Sim. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de esqueleto de sustentação. São invertebrados? Não, não são invertebrados, tá certo? Tá? Eles são vertebrados, né? E entre a crânio e a coluna existe uma articulação verdadeira. Entre o crânio e a coluna, uma articulação verdadeira? Exatamente. Tá certo? Ok? Tá bom a minha juba aí? Tá certo. Uma articulação verdadeira. Tá certo? Existe uma cintura escapular, né? E também uma cervical inicial única, que é o Atlas, como nós temos também aqui atrás, né? O Atlas, que seria a primeira articulação dessa região aqui, né? Tá certo? Seria então a primeira vértebra que nós temos aí, o Atlas, certo? Muito bem. E vértebras caudais. Se você ver direitinho, existem vértebras caudais, tá? Formando o orostilo, tá? O orostilo, né? Uróstilo, na verdade, né? Uróstilo, né? O uróstilo, então, é uma junção dessas vértebras caudais aí, em destaque, né, obviamente, no corpo, no esqueleto de sustentação, né, desses bichinhos aí, tá certo? E vale a pena lembrar também, pessoal, que é um negócio muito interessante, né, que a coluna vertebral é bem desenvolvida em cobras cegas. Sério? Em cobras cegas? Sim, em cobras cegas é bem desenvolvido essa coluna vertebral, tá certo? Bom, muito bem, então isso em termos de esqueleto, sistema de sustentação, sistema esquelético. Sistema digestório. Será que vai de boca a ânus? Tem órgãos anexos?
Tem órgãos anexos também, certo? Então o sistema digestório desses bichinhos aí, essas motos atrapalham tudo, vou te falar, né? O sistema digestório desses bichinhos vai de boca a ânus? Não, de boca a cloaca. Como nas aves? Exatamente, de boca a cloaca. A boca é ampla, grande, tá certo? E ausências de dentes na maioria dos sapos. Oh, sério? Exatamente. Tá? Agora, só com uma observação importante, né? Em 1882, nessa época, descobriram, né, um sapo, tá? É uma espécie chamada espécie gastroteca. Gastroteca? Isso, gastroteca. Que possuía o quê? Possuía dentes. Possuía dentes? Possuía dentes. Exatamente. Dentes, dentes. Tá? Agora, falar a verdade, né, pessoal? Com dentes você tem aonde? Na salamandra e na rã marsupial que apresentam dentes, né? Certo? Legal? Legal. Agora, né, gente, é interessante lembrar isso aí e guardar isso aí, né? Tá certo? Muito bem. Agora, a língua é protátil? A língua é protátil. Ela é fixada na ponta, aqui na ponta, né? Ela é protátil, tá certo? Ela se lança, né? E com projeções, ela se projeta. O sapo, por exemplo, para pegar na cadeia alimentar uma lagartinha, um inseto, né? Ele lança a língua protáctil dele, estabelecida aqui na parte de baixo, né? Na parte de baixo do assoalho bucal dele, tá? Isso é muito interessante também. Muito bem. Agora, gente, qual seria a sequência, então, do sistema digestório? Vamos colocar o sapo como foco. O sapo como em evidência para a gente colocar o sistema digestório, né? Então você tem o quê? Você tem a faringe, o esôfago, o estômago, tá certo? Né? Você encontra boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e cloaca para terminar. Tá? Então você encontra toda essa sequência de aparelho digestório, né? Fora os órgãos anexos que ele tem também. Ok? Então é interessante você guardar essa sequência aí. Então não termina em ânus, termina em cloaca. Só para lembrar você, né? Você tem lá a boca, né? Você tem a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e cloaca para terminar. Certo? Tá. Muito bem, gente. Agora, eu acho que está ficando claro, né, pessoal? Dúvidas? Não? Não. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do sistema respiratório. Como é que seria o sistema respiratório desses animais, né? O sistema respiratório deles é muito interessante porque pode ser branquial, pode ser cutâneo, pode ser pulmonar ou bucofaríngeo. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Apresenta todas essas variedades em termos de respiração desses animaizinhos? Exatamente. Branquial, tá certo? Pulmonar, cutânea e bucofaríngeo. O sistema respiratório deles, né? Agora, existe um movimento de inspiração ou expiração para captação de oxigênio nele, em termos de respiração? Não, é muito interessante. O movimento respiratório simplesmente na deglutição deles, a deglutição de ar durante os movimentos, tá certo? Que ele possui na deglutição. É mesmo, então quer dizer que a inspiração do ar nesses bichinhos, não existe lá um movimento respiratório de inspiração e expiração? Não. Existe um movimento de deglutição, uma simples deglutição, onde o ar entra, tá certo? Através desse movimento de ele engolir. É chamado de movimentos gulares. O que é um movimento gular? É um movimento, o ar que entra, tá certo? Pela boca do animal durante a deglutição. Existe inspiração e expiração, certo? Tudo bem? Tudo bem. Gente, sistema circulatório nesses animaizinhos. Como é que é o coração desses bichinhos aí? É dividido em 4 cavidades, como nos mamíferos, 2 átrios e 2 ventrículos? Será? É dividido, por exemplo, em 2 ventrículos e 1 átrio? Como é que será, pessoal? Tá?
Na verdade, eles apresentam o quê? Eles apresentam 2 átrios e 1 ventrículo. Então, é um sistema circulatório fechado, dupla, tá certo? E o quê? Incompleta. Sistema circulatório, ele é fechado, circulação é fechada, dupla e incompleta, né? Porque o sangue arterial e venoso, eles se misturam no único ventrículo que eles têm. Então o coração deles é dividido em 3 regiões, 2 átrios e um ventrículo embaixo, certo? Existe a mistura do sangue arterial e sangue venoso na parada aí, tá bom? Tudo bem, gente? Tá difícil essa aula? Não, né? Tá. Agora, sistema excretor. O sistema excretor, ele funciona, pessoal, porque eles têm uns rins do tipo mesonéfros, né? Mesonéfros. E esses rins, pessoal, eles eliminam como elemento metabólico, né, no sapo adulto, tá? A ureia. E nos girinos, o quê? A amônia, NH3. Certo? Então, o que acontece? É lançado, obviamente, até perto da cloaca, onde existe uma bexiga urinária, certo? Que coloca, então, a excreta para fora. Os elementos de excreta derivados do metabolismo, tá? Então, rins do tipo mesonéfro, certo? Onde existe uma cloaca, uma bexiga próxima que libera, então, os elementos metabólicos aí. Certo? Tudo bem? Então, no caso do sapo adulto, você tem o que? A ureia, né? E no caso dos girinos, que seria a etapa larval, você tem o que? A amônia, NH3. Tá bom? Sistema nervoso. Como é que seria o sistema? Presta atenção, gente. Como é que seria o sistema nervoso aí? O sistema nervoso, pessoal, é formado por um encéfalo, tá? Um pequeno cerebelo reduzido com 10 pares de nervos cranianos. Com 10 pares de nervos cranianos? Certo? Então seria, no caso, um encéfalo, seria um encéfalo pequeno, tá certo? Né? Um cerebelo, ligados então a 10 pares de nervos cranianos. Cerebelo reduzido também. Certo? Okay? Sistema nervoso, desses bichinhos aí. Agora, para terminar a aula, para acabar a aula, né? Reprodução. Como é que seria a reprodução desses bichinhos aí? É uma reprodução o quê? Seria uma reprodução, uma fecundação externa, tá? A liberação de gametas através do abraço nupcial, certo? Então, a liberação, a fecundação externa, através do macho e da fêmea, né? Mesmo sendo, eles lançam na água, existe o abraço nupcial, né? Aquela vergonha do mundo animal, tá certo? E lança, obviamente, lá os óvulos, né? Os espermatozoides, para que haja fecundação, tá certo? Tá? São dioicos, sexos separados, né? Onde mais tarde, tá? A fecundação o desenvolvimento é indireto, com a presença de ovo, larva girina, tá certo? A larva que seria o girino, e depois o animalzinho adulto, né? Conquistando o ambiente de terra também, certo? Tá? Muito interessante, certo, gente? Bom, então tá aí, pessoal. Tá? O que nós vimos na aula de hoje, então? A gente viu uma série de sistemas relacionados aos anfíbios, falamos um pouquinho a respeito do sistema tegumentário, depois nós falamos um pouquinho a respeito do sistema de sustentação, né? O sistema digestório, falamos um pouquinho a respeito da respiração desses animais, que é muito peculiar, né? Falamos do sistema nervoso, sistema excretor, tá? E no caso de reprodução desses animais, macho e fêmea, liberação de ovos e espermatozoides, né? Formação do ovo, a fecundação é externa, né? Apesar do abraço nupcial que o professor Paulo falou, né? Desenvolvimento então de ovo, larva, né? No caso do girino, e animalzinho adulto depois, dependendo dele, da conquista do ambiente de terra. Rãs, sapos e pererecas, principalmente. Tá bom? Beleza? Muito bem. E com isso a gente termina então a classe dos anfíbios, né? Então, peixes,
anfíbios, répteis na próxima aula, então, né? Rumo, tá certo? Aos mamíferos. Aí terminamos toda essa parte de zoologia. Tá certo, gente? Valeu! Um abraço para vocês, tudo de bom. Observações lá nos comentários do professor, né, onde você coloca lá, dá uma olhadinha nas aulas, faz uma revisãozinha geral, que é importante pra gente. Certo? Divulguem o canalzinho do professor. Tá bom, gente? Ok? Um grande beijo para você, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até lá, gente. Grande abraço. Fui.